ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, vota para tornar réus mais 250 denunciados por atos violentos de 8 de janeiro em Brasília. Vamos acionar agora nosso repórter Bruno Pinheiro. Bruno, bom dia para você. Até quando vai esse julgamento e quantos acusados já se tornaram réus por envolvimento nesses ataques? Bom dia. Já iniciando hoje, nesta terça-feira, vai até dia 15 de maio. A você um ótimo dia, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Já pra gente já fazer uma rápida conta, se o STF novamente formar a maioria, 800 réus até agora com essa leva de mais 250. Vale ressaltar que esses julgamentos estão acontecendo no plenário virtual do STF, que é quando não existe uma discussão do voto, só é inserido no sistema da Suprema Corte. E iniciando nesta terça-feira, o relator já colocou o seu voto, que é o ministro Alexandre de Moraes, e agora vai aguardar os outros ministros se eles vão acompanhar o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Vale ressaltar que esse julgamento é referente àquele emblemático 8 de janeiro, as invasões aqui na capital federal, no Palácio do Planalto, na Suprema Corte e aqui no Congresso Nacional. Vários nomes que foram denunciados e agora estão se tornando réus. Repito, 800 réus então, se agora com esse julgamento que vai até no dia 15 de maio, os ministros entenderem e novamente chegar à maioria. É uma repercussão, este caso acaba rendendo e muito analisando um a um, ou seja, são 250 que serão julgados e serão analisados no plenário virtual. Este placar, assim que atualizar, a gente atualiza também aqui no Jornal da Manhã. Soraya. Agora, Bruno, o STF vai julgar presencialmente os crimes de Bolsonaro na pandemia? Explica pra gente essa história. Esse é um reflexo, um resultado de uma CPI. A CPI da Covid aqui no Congresso Nacional em 2021 e 2022, que repercutiu e muito. O relator, ele fez o seu relatório apontando as irregularidades, os crimes de Jair Bolsonaro e até recentemente isso seria analisado lá no STF, de acordo com o relator, e seria analisado no plenário virtual. Isso aconteceu um reviravolta na noite de ontem. A ministra Carmen Lúcia, ela solicitou que não seja analisado no plenário virtual, que seja no presencial, que é justamente quando existe uma discussão apontando algumas irregularidades, essa visão individual de cada ministro, na verdade, e até mesmo fazer um pedido de vista, que é quando o julgamento fica suspenso, aguarda-se lá 90 dias e aí retoma novamente esse julgamento. Então, não será feito esse julgamento no plenário virtual, será no presencial, o que rende muito mais embate na Suprema Corte. Só para a gente entender essa composição dos ministros hoje no STF, que são os indicados de Bolsonaro, que haverá uma discussão muito mais ampla também em relação a Jair Bolsonaro. Existe essa visão, se ele errou ou não errou, exemplos sobre a campanha de vacinação, uso de máscaras em áreas que era necessário e ele não utilizou, sobre esse exemplo. Então, hoje, na época, a oposição que estava aqui na CPI da Covid fez esse relatório, hoje são aliados do governo, acreditam que será uma vitória sobre a CPI da Covid, que até agora não surtiu nenhum efeito. A expectativa é esse julgamento, receber o entendimento dos ministros do STF se o relatório da CPI estava de acordo com o que o STF vai entender neste julgamento. A gente vai aguardar também esse julgamento iniciar. É importante ressaltar que sobre Jair Bolsonaro são várias ações que estão na Suprema Corte. Soraya. Perfeito, Bruno, obrigada pelas informações. A gente segue acompanhando este caso e para comentar esta e outras notícias desta terça-feira, comigo hoje no estúdio, o comentarista Cristiano Vilela. Cristiano,
Muito bom dia. O STF, portanto, aí iniciando esse quarto bloco, né, de denúncias também para ser ouvidas em respeito a esses atos golpistas. Agora, essa diferença, né, de ouvir os réus por videoconferência e Bolsonaro presencialmente, como você enxerga esse cenário? Bom dia. Soraya, um ótimo dia a você, um ótimo dia também a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. Olha, desde o princípio, onde se iniciou o julgamento dessas centenas de réus, se eles seriam denunciados ou não, se seria aceita a denúncia ou não, eu sempre coloquei de uma forma muito contrária a possibilidade da realização desse tipo de julgamento pelo formato do plenário virtual. O plenário virtual, ele se presta a temas muito mais técnicos, a temas onde não é necessário uma discussão presencial, não existe o aspecto político, o aspecto de Estado. Nesse caso, é patente a existência do aspecto de Estado. Portanto, eu vejo que seria um caso onde seria fundamental ter uma discussão presencial. Eu vejo que, além disso, a gente acaba perdendo a individualização das condutas com relação a esse formato virtual. E aí vejamos agora, nesse outro caso, envolvendo o presidente Bolsonaro, seguindo justamente o caminho correto, o caminho adequado. Ora, se está discutindo uma questão de Estado, uma questão política, um relatório da CPI que acabou redundando numa ação perante o Supremo Tribunal Federal. Portanto, esse tipo de questão requer um debate, sim, um posicionamento dos ministros e requer o julgamento no plenário físico presencial.